Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, agora às 18h30, no Bardalos Comedy Art, no Centro de Natal, uma entrevista, um bate-papo com alguém que faz política, economia, empreendedorismo, cultura, como é o caso da entrevistada de hoje. Vou conversar com a poeta, professora pedagoga, presidente da SPVA, a gente vai falar o que é isso, Adélia Costa. Adélia Costa, bem-vinda ao Conversa de Botequim. Bem-vindo, digo eu, a todo esse momento, né? Muito obrigada, Cefas, pelo convite, muito obrigada a todos vocês, né, que estão aí nos assistindo. E é isso, vamos para esse bate-papo. Vamos sim, vai ser uma conversa bem bacana. Vou fazer aquelas velhas lembranças. O programa é 100% interativo. Quem quiser pode vir assistir aqui no Bardalos Comedy Art. A gente já está aqui, tem gente bacana aqui. Fernandinho Vanderlei, o implacável do vinil aqui. Amigos aqui. João Dantas, advogado aqui. Flávia Arruda. Agradecer a nossa equipe maravilhosa aqui. José Agro na filmagem e produção. Natália Chagas na assistência de produção e mídias sociais. E Lula Belmont, o nosso hostess, o lendário Lula, é o coordenador do Bardalos. Repetindo, quem quiser, vem assistir aqui que vai ser bacana. E quem assistir pelo Facebook, pode fazer perguntas para a Adélia, que a produção vai trazer aqui. A Adélia gosta de responder perguntas, já disse, em público vai responder a qualquer pergunta, ou seja, é a chance de arrancarmos todos os segredos de Adélia. Vamos fazer um brinde aqui, um copo de câmara cascuda, é isso, Adélia? É isso mesmo, minha gente. Que ela se maravilha. amostra. Vamos falar de câmara cascuda também. Adélia, um monte de perguntas para fazer você. Já lhe entrevistei, somos amigos, conheço sua trajetória poética na SPVA. A primeira pergunta é sempre como a pessoa chegou àquilo que ela é hoje. No seu caso, presidente da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte. Tem um trabalho literário. No meio para o final a gente vai falar sobre isso, você vai lançar livro. Mas como é que foi a sua infância, Adélia? Você sempre quis ser escritora? Você era a menina que escrevia? Como é que começou tudo? Como é que foi a infância de Adélia Costa? Então, a infância de Adélia Costa foi uma infância assim, de muitas exclusões, né? Moradora periférica, da Cidade da Esperança, família não muito estruturada ou totalmente desestruturada, né? Filhas de pais separados, escola pública, mas eu lembro que desde acho que passava por muito bullying, era muito apelidada, então assim, eu tinha uma estima, eu não sei se até hoje eu ainda tenho essa estima tão alta assim não, mas não sei qual foi o momento que eu senti o desejo de escrever histórias, mas eu pensava assim, caramba, como é que eu vou escrever histórias? Isso é na infância ainda, Adélia? Na infância, acho que criança ainda. Ano, sei lá, mais ou menos assim, 4º ano. Aí eu comecei assim, eu sonhava com escrever histórias, mas eu pensei, eu escrevo tão mal, escrevo tão errado, é tanta coisa, eu pensei na gramática, quem danado Você vai... não era boa aluna em português, não? Quem danado vai querer assistir, não? algo assim. Eu acho que eu nunca fui boa aluna, assim, de nada. Mas eu era esforçada, né? Na verdade, eu comecei a mudar minha trajetória com o estudo no 7º ano, né? Quando eu fui parar para pensar, peraí, eu sou pobre, eu não tenho onde cair morta, eu tenho que estudar, tenho que ralar e tenho que tentar conseguir um emprego, né? Um pouco aquele pensamento, né? Da educação bancária. E aí foi quando eu passei mesmo a me esforçar. Tudo isso em Cidade da Esperança, foi onde você morou na infância? Morei minha infância inteira, até ter meu primeiro menino, até que me mudei. Mas tem um detalhe também. Só para você ter ideia, eu fui aluna da ETFERN, né? Hoje é FRN. E quando eu fui fazer as primeiras provas, eu era tão boba, que eu ainda sou, mas eu era tão boba, mas tão boba, que eu fui fazer as provas apenas para paquerar, para ver os meninos que estavam lá. Você acredita num negócio desse? E aí o que aconteceu? A paqueradora. Aí o que aconteceu? Quando foi... Isso nem paquerava, né? Mas enfim, era só para limpar os olhos, por certo. Quando foi na minha... no ano seguinte, porque antes era por semestre, né? Aliás, não foi, acho que foi no semestre seguinte, decidimos, eu e 2 amigos, eles 2 eram irmãos, a gente conseguiu livros de matemática do 6º ao 9º ano hoje,
E estudamos de ponta a ponta. A gente só saía de uma questão depois que resolvia. O livro era todo respondido, era aqueles livros mais, não como os de hoje, né? Era um livro mais metalinguístico, né? A matemática pela matemática. E a gente respondia, quando via que estava errado, ia lá de novo, tentava de novo, até conseguir. A gente fez isso e a gente terminou passando, né? Nossa, que bom. Deixa eu voltar para a infância, Adélia. Qual foi o primeiro livro que você lembra de ter lido, que parou em suas mãos, que te impressionou? Como é que era a sua relação com os livros? Eu não lembro de livros. A gente tinha uma dificuldade muito grande de acesso. Agora, eu lembro, já era quase assim adolescente, pré-adolescente, aí eu lembro... lembrei agora. Na minha infância, tinha uns livros que eu acho que eram as coleções. Era um livro só, que dentro tinha fábulas, muitas fábulas. Mas ele não era só, eu acho que era até aquele livro da admissão, que no caso, alguém da minha casa, sei lá, no tempo que meu pai morava em casa, alguma coisa assim, eu acho que ele fez... E lá tinha história, então era aquilo que eu lia. Sim. Eu lembro da história das raposas, alguma coisa assim. Agora, o primeiro livro que eu lembro que eu lia muito Jorge Amado. Aí eu lembro de Pedro Bala, né, de alguns personagens. E eu não sei se depois disso, teve uma fase que aí, claro que ela é clássica, claro que ela assistiu, que ela leu. Júlia, Sabrina, Bianca, lógico. Quem nunca? Quem nunca, né? Adélia, a gente vai chegar no ponto que você falou de estudar, a gente vai na Etiferne, né? Antiga Etiferne. Aí você vai falar de como estudou para ser pedagoga e professora. Mas eu lembro que eu já lhe entrevistei no PNTV, no Trampolim, que você ainda no ensino médio, se não me engano, ganhou um concurso. Como é que foi isso, Adélia? Veja, eu estudei em duas escolas ao mesmo tempo, 2 ensino médio. Eu estudava na Etiferne e também estudei no Kennedy. Tá. Eu fiz magistério. Sim. Só entregando as idades. Oh, que horror. E assim, eu andava muito a pé de uma escola para outra, às vezes quando não dava, enfim, foi tudo isso. E na época, isso já é ensino médio, né? Que já estamos no ensino médio. Sim. E na época, existia um concurso literário chamado... que era pra você ter ideia, era da TV Manchete ainda, da Bloch Editores, né? Que lançou, ele tinha uma parceria com as secretarias e era um concurso literário. Geralmente era a gente tinha que falar sobre a vida e a obra de algum escritor. E nessa história eu cheguei a ser classificada durante 3 anos. Fiz o primeiro ano, foi sobre a vida e obra de Orígenes Lessa. Bacana. O segundo ano foi... Castro Alves. Quando eu peguei o navio negreiro de Castro Alves, eu me desesperei. Aí meu professor, que era João Maria de Paiva Palhano, né, na época, eu cheguei para ele, Palhano, eu desisto. Por quê? Se pelo amor de Deus eu não entendi nada, só tenha calma. Vamos marcar que a gente vai ler, tá bom. Quando eu fui ter esse momento com ele, né, de leitura, eu saí de lá maravilhada, apaixonada por Castro Alves, por Navio Negreiro. Cheguei em casa e sentei e dei início assim, a um conto. E foi nisso que eu fui classificada nesse ano. No ano seguinte, que foi o 3º ano que eu participei, eu não fiquei em primeiro lugar, mas eu escrevi um cordel, ou um não cordel, aí, sobre a vida e obra de Câmara Cascudo. Esse Potiguar, né? Que Castro Alves é baiano, Orígenes Lessa é paulista. Eu acho que era o centenário dele, sim, na época. Que bacana. Aí, isso tudo ainda adolescente, né? Você estava no ensino médio. Foi no período que Câmara Cascudo virou dinheiro. Tá. Faz tempo. Faz. Aí vamos falar então sobre sua formação. Você fez 2 ensinos médios. Aí como é que foi sua formação profissional a partir daí, Adélia? Bom, aí eu fiz, assim que eu terminei o curso de magistério, eu já passei no concurso de cara. No 3º grau eu fiz letras. Sim. E pedagogia. Assim que eu terminei, que eu fiz no Kennedy, né? Assim que eu terminei, já entrei, tive 4 dias de férias. Já entrei no curso de letras.
Aí fiz o curso de letras e assim por conseguir. Depois fiz especialização. Interessante que eu era das letras, mas sempre as portas, eu digo, profissionais para mim, que se abriu era na área da educação. Então, assim, antes de todo mundo já dar cursos pelos interiores, eu já dava, prestava assessoria, depois dei aula pelo Probasc, através de uma outra professora. Eu era bolsista de CNPq no Departamento de Educação, com a equipe de Salonilde, Márcia, Jefferson, né? Então, é isso. Perfeito, vamos falar mais sobre isso. Já tem perguntas aqui e comentários. Vera Lúcia Jesus Machado, boa noite, Verinha. Sempre presente aqui, continua acompanhando. Alda Maria, minha vizinha top. Aí, sua vizinha. Oi, Alda, esposa de Pedro. Esposa de Pedro Pereira, perdão, Alda. Ai, eu exatamente. voei. Abraço pra você e pra Pedro, grande Beijo, Pedro Pereira. Pedro. E Pedro Pereira é o próximo, ah, meu Deus do céu. Que maravilha essa amiga querida e a poetisa maravilhosa. Valeu, grande Pedro Pereira. Flávia Arruda, que está aqui presente, escritora também e pedagoga. Entrevista leve, alegre e muito reveladora. Uma história de superação para aplaudir de pé. Parabéns pela condução, Savas Carvalho. Obrigado, Flávia. Flávia que já foi entrevistada aqui também. Adélia, a gente está começando a adentrar a sua vida como pedagoga, professora, e você também ganhou um prêmio, que foi para Brasília, é isso mesmo? Ah, tá. Como é que foi esse prêmio? Aí já foi quando eu era professora, Sim. já, né? Na vida profissional mesmo. Professora, educadora. Eu ganhei o prêmio durante 2 vezes, né? A primeira vez, acho que foi em 2002, 2000, não, sei lá, 2000 e alguma coisa, 2000. E depois, eu acho que em 2011. Pelo trabalho então, em sala de aula. Pelo trabalho de sala de aula. Era em qual colégio que você dava aula? O primeiro que eu fiz, eu ensinava lá no Judite Bezerra de Melo. Foi uma escola que eu tenho muito carinho, né? Eu trabalhei lá durante um tempo e fizeram uma maior festa, colocaram faixa, que eu nunca tive isso, viu? Não. Aí depois, no meu ensino, em 2011, quando eu fiz novamente, eu já estava no mestrado. Não, eu estava na especialização, minto. E aí eu fiz um trabalho já com uma turma de aceleração, era uma escola chamada Nossa Senhora das Graças. Eu não vou dizer como é que eu chamava, mas tudo bem. Nossa. Era uma coisa assim, foi uma escola assim problemática e tudo, depois a escola fechou, mas a experiência foi muito válida. Foi um momento assim difícil, acho que eu até fiz os cálculos. 94%, vírgula alguma coisa, que aí eu não lembro desse restante, eram todos alunos da favela do Detran. Então, assim, eu tive um contato, eu adentrei na favela, eu conheci os pais, eu peguei depoimentos, e foi bastante... Uma experiência rica, né? Foi, com certeza. Agora, e esse prêmio? Você foi para Brasília, é isso? Recebeu o prêmio? Conta um pouquinho como aí foi. O prêmio, eu fui para Brasília, tudo pago, hospedagem, teve um prêmio em dinheiro, e foi recebido das mãos, né, do almoço com o ministro, com o presidente. O prêmio eram 20... Qual era o presidente? Era Fernando Henrique ou Era Lula? Fernando Henrique, das 2 vezes. Minha frustração, porque não fui no tempo de Lula, não fui. Então foi até 2002. Foi 2011, não? 2002. Porque Lula assumiu a primeira vez em 2003. Então pronto. Então Para de falar em datas e números. Você que disse que foi Fernando Henrique. Fazer o quê, né, Então o minha gente? ministro foi Paulo Renato. Paulo Renato. Conheci Paulo Renato. Aí, nesse ano, no primeiro ano... Não tentaram privatizar você não, Fernando Henrique e Paulo Renato? Eles queriam privatizar tudo, tentaram privatizar você não? Eu acho que eu saí de lá meio assim, sabe? Meio privatizado. Piadas à parte, continua. Inclusive, nesse ano, né, coincidiu da gente ir... A gente foi 2 vezes seguida. Sim. E eu ainda fui no mesmo ano, uma outra vez, porque eu ganhei outro prêmio, o prêmio das drogas. Que eu fiquei com o dinheiro das drogas. Depoimentos bombásticos de Adélia Costa. Aí foi um outro prêmio que agora era da Senade. Eles era pra gente criar um programa de prevenção para ser aplicado nas universidades.
E aí eu gostava, né? E fiz, enfim. E foi classificado também, viajei para lá. Na época conheci Maurício de Souza. Que bacana. Agora eu vou esquecer o nome alguns artistas, não vou dizer mais o nome não. Aquela que fez a novela. Uma novela que era das drogas. Glória Pérez? Glória Pérez, sim. Enfim, e a personagem principal e o outro do Caixinho. Que bacana, velho. Conheceu lá. Beleza. Vamos falar mais... Eles tiveram essa sorte, né, de me conhecer, lógico. Com toda certeza. Fala mais sobre seu trabalho poético. Você ganhou aquele prêmio ainda adolescente com a poesia de Câmara Cascudo. A gente vai falar mais sobre isso. Você continuou escrevendo, Adélia? Você fazia poesia? Antes da gente chegar na SPVA. Mas você escrevia? Eu não escrevia. Eu acho que até hoje, assim, é como se eu precisasse de alguma coisa para me instigar, me desafiar, para eu poder escrever. Então, assim, eu escrevo, mas, assim, é muito... Eu não sou aquela que... Radi Gonçalves, que é um poeta amigo e tudo, ele sempre diz assim, que eu sou uma poeta preguiçosa. Porque ele acha que eu deveria praticar mais. E ele diz que eu sou um excelente poeta, na opinião dele, né? Mas, assim, é esporádico. Eu não sei dizer se é uma coisa de inspiração, se é do momento. Até porque eu tenho uma vida muito agitada, né? Muito... o dia a dia, o cotidiano, ele me consome bastante. Então, a maioria dos poemas, por exemplo, que eu cheguei a escrever, foi na calada da noite, preta, já deitada no escuro e no celular. Nossa! Vamos falar de sala de aula, como é que foi a continuidade e fazer o link com a sua entrada na SPVA. Com como é que foi, então, para poder fazer a sua trajetória profissional e passar para a trajetória na SPVA. Fala sobre como foi você como professora, você como pedagoga e, ao mesmo tempo, entre uma coisa e outra profissional, como é que você descobriu a SPVA, como é que você entrou? Cefas, eu queria ser tudo na minha vida, menos professora. Mas quando eu passei no concurso, que inclusive quando eu me inscrevi, eu fui porque minha mãe tinha esse desejo, ela achava que a profissão era essa. E eu fui para poder ter um emprego, para depois ninguém dizer assim, né? Não, tá desempregada, eu avisei, aí eu fui. Mas eu tive uma coisa para mim. Eu disse, não, eu vou ser professora. Eu falo isso num dos documentos que eu produzi academicamente. Mas enquanto eu for professora, eu quero ser uma boa professora. E uma das coisas que fez também, me convenceu a estudar, porque primeiro eu comecei o magistério, a estudar com esses meus dois vizinhos, que a gente terminou fazendo o teste, né, a prova do IF, foi exatamente isso. A minha busca para ser uma boa professora, porque tinha conteúdos que eles falavam, gramática, eu não sabia, parecia que eu nunca tinha nem ouvido falar. É mesmo? Sim, era um esquecimento total e radiante. Nossa. E aí eu fui correr atrás do prejuízo. Então, assim, eu considero que eu me dediquei, né? Tanto que eu fui destaque, eu era convidada para dar formações, e chegou um tempo que eu precisei me afastar de sala de aula, né? Justamente por causa dessas formações, por causa das viagens, e aí foi quando eu entrei na Secretaria da Educação. E aí foi uma outra história, né? Que tem a ver com o ensino, tem a ver com a questão de formação, né, de professores. E é isso, até chegar a poesia, não tem uma coisa com a outra. Tá bom, então vamos passar de uma coisa para outra, já que andaram bem paralelas. Como é que você descobriu a SPVA? Como é que a SPVA lhe descobriu? Como é que foi seu ingresso na sociedade? Sim, se bem que tem a ver com o profissional. Então vamos lá. Como é que foi? Eu ouvia falar, né? Mas para mim era uma coisa tão distante, né? Aquele conceito que a gente tem na infância, na adolescência, de que o poeta é aquela coisa, né, no pedestal, longe, até porque... Ou então tá morto, né? Ou então morreu já há muito tempo. Até porque eu amava, né? Pronto, aquele livro Literatura Comentada, eu amava ler, eu tinha uma coleção. Eu amava ler a vida dos escritores, a poética deles, a escritura mesmo também. E aí quando eu fui trabalhar na Secretaria Municipal de Educação, né,
lá eu fui representar num fórum, né? E aí eu estava assim, realizada. Né? A partir daí eu entrei, eu conheci, na época o presidente era Zé Martins, né? Zé Martins, beijo. Zé Martins e Ivan. E nesse conhecimento eu já tinha o desejo de fazer. Então foi quando eu fiz o primeiro sarau no condomínio que eu moro. Que é o Itamaraty. O residencial Itamaraty em Nova Parnamirim. Já estava morando lá, já não estava mais nessa da Esperança. Isso, já estava lá. E eles deram apoio, foi um momento muito bom para mim. Foram poucos vizinhos, mas os que foram amaram, se envolveram, né? E aí depois, na sequência, acho que 2 anos depois eu fiz o segundo sarau. Aí esse bombou, porque eu já estava envolvido nesse meio, muita gente já estava começando a me conhecer, devido às reuniões, tudo. E aí, quando eu fiz esse segundo, eu fiz uma campanha muito linda mesmo. Eu criava, era de Facebook, né? Eu criava o evento, e aí eu convidava um autor. Quando ele dizia que ia, eu fazia uma festa, um estondalhaço, pesquisava a vida dele, tirava foto, colocava. Os vizinhos que talvez soubessem o que é literatura, mas eles curtiam, né? E foi muita gente. Foi muita gente mesmo. Tem as fotos lá no meu Facebook, guardados, né? E é isso. Na época eu já procurei a Secretaria da Cultura de Parnamirim, né? Recebi um apoio. Não foi grandioso, mas para mim foi grande, de Haroldo. Consegui um patrocínio da Red Bull. Da Red Bull? Menina, todo mundo criou asa. Foi. Foi. Uma prima minha que ela era representante, ela conseguiu. E Divaneide, né, ela apoiou na época que ela estava na Secretaria da Juventude, quem esteve presente foi Adler. E aí, assim, o Rodrigo Bico esteve presente, citou, foi muita gente. Eva, nesse dia também foi. A gente fez uma homenagem para Pedro Pereira, que eu sempre fazia isso, eu procurava envolver a comunidade e também convidava, porque lá era assim, era sarauzinho do lado. Dentro do salão tinha exposição de 2, 3 artistas plásticos. Um deles foi Pedro, nesse que eu estou falando. E aí a gente fez uma homenagem para ele, assim, foi muito legal, sabe? Pedro Pereira é seu vizinho. Meu vizinho. É um dos maiores artistas plásticos do Rio Grande do Norte. Que bacana. Adália, isso foi te levando à SPVA, é isso? Foi aos pouquinhos lhe aproximando? Aí depois desse sarau, ele teve uma repercussão tão bonita, até porque durante o sarau eu pedi para que eu fosse interrompido. E aí o menino entendeu, isso não faz parte do programa. Aí a gente eu disse, agora eu convido vocês para apreciar os quadros. E as pessoas ficaram apreciando. No centro, uma das paredes, que era a central, tinha um quadro com pano. E na hora, a fechação, viu? Puxei o pano, disse, agora vocês vão apreciar a melhor obra da noite. E quando eu baixei o pano, não tinha nada, ficou todo mundo sem entender. Aí eu anunciei isso agora, durante o sarau, os 3 artistas aqui vão pintar um quadro durante o sarau. Nossa. E aí teve essa repercussão, e quando eu pensei que não, já me convidaram para fazer parte do grupo do Zap. Da SPVA? Da SPVA. Foi Zé Martins que convidou? Eu acho que na época já era Osani que estava sendo presidente. Eu não sei, porque na época você vai chegando, muito tímida, né? E aí eu comecei a ver os outros poemas e tudo. Aí um dia eu fiz um poema bem timidamente, joguei, aí amaram, enfim, foi meio que assim. Aí eu fui ficando, e como eu assim, já fiz letras, né? Fiz o mestrado em literatura, então assim, eu já era apaixonada pela literatura, então não foi difícil, né? Aí eu fui aprendendo com os melhores. Que bacana. E você virou diretora de comunicação da SPVA. Aí como é que foi esse processo? De repente você está na diretoria. Então, quem me convidou para ser diretora de comunicação foi Osani, né? E ela me convidou, segundo ela, justamente por causa do estandalhaço que eu fazia, né? Durante anunciando o sarau, a campanha, tudinho, né? Aí ela me chamou e disse, né, que se eu conseguia fazer
sozinha, né? O que eu fazia e tudo que iria dar certo. Aí eu aceitei, né? E pronto, foi isso. Deu certo no final do mandato, até eu dizer, não, porque foram 12 mandatos, né? No segundo mandato já dizia assim, não, eu estou ultrapassada, tem pessoas melhores, que, né, faz melhor divulgação. Mas aí eu continuei, enfim, foi isso. Como é lidar com a comunicação da SPVA? Porque a SPVA é uma entidade querida, né? Junta poetas, é lembrada por Paulo Augusto, que é um poeta histórico. Estamos aqui no Bardalos Comida e Arte, no Centro de Natal, com a Adélia Costa. Manda um abraço aqui para João Dantas, aqui, Flávia Arruda, Fernandinho Vanderlei, o implacável do vinil, com sua voz de locutor. Amanhã no Bar 54, discotecagem com Fernandinho Vanderlei. Estamos aqui entrevistando a Adélia. Se você tiver alguma pergunta para a Adélia, passa aqui para a produção, Fernandinho. Beijão em você, querido. Adélia Costa, comunicação. Como é que era se comunicar em nome da SPVA? É assim, o trabalho da SPVA todo, ele é voluntário. Então, assim, é muito difícil, porque a gente não tem uma formação em comunicação. Sim. Né? A gente não é pago para isso também. Sim, isso, claro. A gente também não tem um tempo exclusivo para isso. Então, a gente vai fazendo conforme vai dando no próprio dia a dia, no próprio caminhar entre um expediente e outro, né? E aí vão surgindo os eventos e a gente tem que anunciar. Então eu criei uma prática, eu tenho uma prática muito boa de compartilhar. Sim. Quando era Facebook. Então rapidinho, quando as pessoas olhavam, já estava em 100, 120 compartilhamentos. Sim. Mas era tudo eu que ia lá e saía postando. Então eu tenho eu não sei como foi que eu desenvolvi. Uma facilidade de comunicação. Eu fui desenvolvendo isso aí. E assim, quando eu me sinto livre para criar, eu consigo melhor do que quando eu sou cobrada em algumas coisas. Eu fico meio que receosa. E aí foi surgindo e tem umas coisas que deram certo, outras que não deram, a gente foi meio que tateando. Inclusive, por exemplo, para a gente ter realmente uma equipe boa, como eu sonhava algo assim, de ter simplesmente um site, que eu nem sei dizer se é site o nome, mas enfim, como da universidade. Sim. Onde a pessoa clica, vê, eu quero pesquisar Cefas Carvalho, aí clica em Cefas Carvalho, aí vai lá para foto, aí vai lá para biografia, aí vai lá por livros, aí vai para o preço, né? Aí vai para tele... Por que eu sentia? Eu achava que teria que ser assim. Eu sonho. A complexidade é outra coisa. Eu sonhava que fosse assim, porque como eu venho da organização de Sarau, eu tinha muita dificuldade de encontrar os poetas, de saber da vida, de tudo, e eu fazia isso. Então eu tinha esse desejo, né? Mas quem sabe algum dia, né? Vai que. É isso, E outra coisa também que eu acho se a gente tivesse uma equipe, seria não publicar só as coisas da SPVA, mas publicar coisas de cada poeta. Sim. Porque você é da SPVA, Cefas Carvalho, mas ele faz outras atividades que não sejam da SPVA. Isso. E aí, enquanto poeta, seria maravilhoso se a gente conseguisse divulgá-lo. Mas, por uma questão de limitação, por uma questão de tendinite, etc e tal, e tempo, né? A gente termina não conseguindo. Né? Ricardo Moraes, hoje que é o diretor de comunicação. Sim. E Ricardo é um mundo de coisas. Ele é envolvido com muita... só da UERN, né? Que ele trabalha lá, ele está agora envolvido com uns projetos muito massa nessa área mesmo. Perfeito. Até porque a poesia não dá dinheiro e não paga boleto, né? Né? Seria bom, né? Se todo poeta tem que ter um meio de pagar os boletos. Gente comentando aqui, perguntando. Rosinaldo Luna, parabéns, Adélia. Um beijo. Valeu, Rosinaldo. Continua acompanhando aqui. Lucieneida Ferreira Moreira. Valeu, Lucieneida. Muito segura essa poeta. Conversa gostosa de botequim. Valeu, Lucieneida. Continua acompanhando aqui. Fernandinho do Vinil, que está aqui em carne, osso e alegria. Mais carne, isso. A Cidade da Esperança representa culturalmente para você o que, Adélia? Cidade da Esperança é um celeiro. Opa, fala sobre isso. Cultural. Lá nós temos muitos artistas
E assim, a gente teve uma fase que era assim, era pipocando em todas as áreas. Nós temos lá poetas, músicos, nós temos, como é que se diz? Pessoas da caricatura, pessoas de escritores. O William Eloy é de lá. O William Eloy é de lá. O Franklin, que já partiu, Sim. é de lá, era vizinho, era da minha infância. Então nós temos muitos. Janilson Salles. Janilson Salles, Geraldinho Carvalho. Geraldo Carvalho. Que está morando em Brasília e está fazendo show em Berlim essa semana. Ele é de lá. E sempre acompanha, é da Cidade da Esperança. Maravilhoso. Tiquinha Rodrigues. Tiquinha Rodrigues. Haja nomes, né? São muitos nomes, porque a gente chega se perto. Na área, o irmão de, o Kiko, que ele hoje ele mexe com bonecos maravilhosos, né? Com fantoche, não é fantoche, ele é marionetes, maravilhoso. Ele é de lá, é um artista da Pílula também. Então são muitos. A gente vai assim lembrando, né? Claro que tem a Adélia Costa. E a Adélia Costa. Eu não ia perder essa, né? Temos Fábio. Fábio, acho que é Fábio Moraes, o sobrenome dele também é de lá. Foi da SPVA e retornou. Então, assim, são muitos. Que bacana. A própria Amélia Freire, ela é da Cidade da Esperança. Não sabia que ela era de lá. A Amélia começou a vida dela, assim, de se tornar conhecida nas festas da padroeira de lá. Boa noite! Ela era bem caricatura, né? Que bacana. Era massa, muito massa lá. Muito bom. Valeu. Temos uma arena, nós temos uma arena, um teatro de arena, e funcionava. Sim, verdade. Nós tivemos na época também uma rádio, uma TV. E assim, as coisas infelizmente são projetos, vem, vai, volta. Hoje nós temos turma lá de hip hop muito boas. É isso. Que bacana. Adélia, vamos voltar então para a SPVA. Quem quiser fazer pergunta para a Adélia, pode fazer. Eita, ainda tem mais. O programa é 100% interativo. Quem estiver aqui no Bardalos também pode fazer pergunta. E está bastante animado aqui. Adélia, SPVA, e como é que você virou presidente? De repente eu lhe entrevistava como diretor de comunicação, a presidente era Osani, você era muito presente, e de repente, lá estou eu como jornalista, e de repente a Adélia Costa é presidente. Como é que foi esse processo? Então, a gente precisava de lançar lançar uma chapa, e a gente queria Júnior Dalberto. A gente chegou a negociar, conversar com ele, etc e tal, né? O nosso querido Júnior Dalberto. E não deu certo, né? Aconteceu o que aconteceu, mas eu já estava na SPVA, eu já nem me lembro, viu, se eu estava. Porque, não, ele se foi antes de eu assumir. Júnior Dalberto partiu no começo da pandemia. Foi, mas foi em 2021. Não, 2020. 2020, pronto, então foi isso mesmo. A pandemia, o confinamento foi em março. Foi isso mesmo. 23 de março de 2020, ele foi um dos primeiros artistas que partiu de Natal. Foi. É interessante, a pandemia é uma coisa tão de louco, que quando a pandemia foi 2020. Começou mesmo, a primeira moto foi em 2020. Certeza, João Macau? Tá. Não, foi 2020. Marcos Campos, bem-vindo. Pronto, aí, então assim, quando veio 2021, né, a gente precisava de uma chapa. Precisava, e Osani propôs que fosse eu, né, na ideia dela ser a vice, porque ela não podia mais se candidatar. E eu não queria, não sei o que, etc e tal, até que houve uma confusão muito grande no grupo com o Alexandro Alves, que acabou de lançar um livro maravilhoso, gente. Oi, Alexandro, Osure queimando. E no meio mas teve confusão com o Alexandro? Não acredito, não. Foi mesmo, aí no meio de alguma coisa assim, aí ele disse que ia se candidatar a presidente. Pois se você for, eu vou também. Você disse. Foi uma coisa meio que assim, aí fui segurando a fala, foi como eu abri, né? E eu dizia, eu não tenho capacidade para estar na presidência. Eu tenho filho sozinha, e eu tenho trabalho, como é que eu vou dar conta, etc e tal. Mas quis Deus que eu ficasse, né? Depois, no fim, ainda veio minha mãe, né? Então, assim, terminou que estamos aí até hoje. É isso. Tá, mas vamos lá. Foi chapa única, então, de consenso? Foi chapa única. Eu acho que a SPVA só teve uma vez 2 chapas. Tenho essa impressão. Que foi justamente no período que Osani entrou. Mas eu não sei. Não posso. Não é
resposta realmente científica. Aí como é que foi os primeiros tempos como presidente da SPVA? Porque eu lembro que tinha muita visibilidade a SPVA. Nossa, obrigado. Como é que foi os primeiros dias, os primeiros meses? Os primeiros meses, até a posse foi feita virtual. E os primeiros meses foi muita atuação porque foi tudo virtual. Então nós tínhamos um sarau, não era bem um sarau, era uma live, né? Era um modelo meio que diferenciado, todo domingo, por exemplo. Então começou muito que assim, quando terminou a pandemia mesmo, foi que veio brabo. Tinha muita gente para lançar livro, por exemplo, mas a gente continuou. Inclusive nós fizemos lives com pessoas que são conhecidas nacionalmente, convite deles. Então teve tudo isso aí, né? Foram muitas atividades. É tanta atividade que a gente tem momentos até que vai esquecendo, se não registrar, né? Que bacana. Mas tá tudo registrado, né? Tudo registrado, tudo documentado, publicado, enfim. E agora, relatóriozinho, né? Exatamente. E tem pergunta e comentário aqui, Adélia. Kalina Paiva. Adélia é uma mulher guerreira e sabe aproveitar oportunidades. A SPVA sente orgulho de tê-la como presidente. A mediação de Cefas Carvalho torna o programa atrativo. Parabéns. Valeu, Kalina. Kalina, que é poeta, escritora, professora do IFRN e já foi entrevistada aqui também. Falou sobre literatura. Oi? Tem mais de Kalina, deixa eu ler a de Kalina então. A outra de Kalina. A arte imita a arte e a vida. Não, a arte imita a arte e a vida imita a arte. Em seu novo livro de causos, teve alguma situação inusitada da vida que inspirou você a criar poemas? Pronto, eu acho que entendi a pergunta. Quando você escreve poemas, é a partir de alguma situação inusitada, de alguma coisa que acontece na sua vida? Às vezes eu escrevo quando eu sou desafiada, por exemplo, quando é alguma coisa na área do cordel. Então é mais desafios, situações. Eu não costumo assim, vou criar sobre isso, embora já tenho na minha mente o próximo cordel, que é, enfim, tô maturando para ver se vai ser isso mesmo, mas não vou nem comentar sobre ele não. Mas assim, eu percebo que em alguns momentos que eu tive assim ao longo desse período, que eu tive assim muito para baixo, vamos dizer assim, eu consegui fazer poemas, parece que fui mais do que até na alegria. Nossa, geralmente funciona assim. E a Kalina tem outro comentário. Cefas, a cerveja está trincando? Vamos dizer que está gelada o suficiente. Aqui, gente, aqui é limonada, viu? Vocês sabem a situação, desde ontem como é que tá aqui a presidente, então... Sim, a gente vai falar já de ontem. Ontem a SPVA... Não, calma. A Adélia, calma. Tá. A gente vai falar que a SPVA, já, recebeu a menção honrosa do Prêmio Troféu Cultura. Você e Flávia Arruda aqui presentes foram receber. Eu vi os discursos de vocês lá falando no Teatro Riachuelo. Já a gente fala, tem mais pergunta aqui. Janaína Leite, boa noite. Minha querida presidente, uma grande guerreira. Valeu, Janaína. Bem-vinda, continua acompanhando. Edson Paiva, boa noite, estou por cá. Valeu, Edson, continua acompanhando aqui. Quem quiser. Lá em Rafael Godeiro, viu? Lá em Rafael Godeiro? Que bacana. Beijão aí, pro sertão. Nós temos polos lá. Estava conversando sobre Rafael Godeiro ontem com a Irene Paiva Tabelião, que é de Patu, mas viveu em Rafael Godeiro há bastante tempo. Uma cidade muito bonita. Primo dele. É primo? Paiva. Meu Deus, a Irene Paiva. É, primo. Edson Paiva, tudo interligado, né? Como diria Jorge Luiz Borges. Adélio, vamos passar para a SPVA. A SPVA, me pareceu, sempre foi ativa, mas me pareceu que teve um fluxo maior de atividades, de ações nos últimos tempos. Inclusive tem um selo editorial, que eu quero que você fale, a coordenadora do selo é até Flávia Arruda, que está aqui. Fala um pouquinho sobre essas ações da SPVA, de repente, sarau e sarauterapia no Avalon, e de repente lança livro, aí de repente abre o selo editorial para outras pessoas. Como é que você leque de ações, Adélia? Cefas, o selo editorial já existe desde a época de Geralda, se eu não me engano.
quando ela foi presidente, quando ela esteve presidente. Eu acho que no tempo de Jânia, não, agora eu acho que eu faltei essa aula. Não estou memorizando bem direitinho. Mas ele já existiu. E aí, agora, né, durante esse ano, a gente foi despertando assim, poxa, nós temos um selo editorial apenas para lançar antologias, tá errado. Eu sei que a gente não tem uma equipe, a gente não é assim, o tchan da história não é o comércio, né, em si, mas assim, uma questão mesmo de ajuda, de produzir em benefício dos próprios poetas da SPVA. E sendo que, como a SPVA, ela trabalha o quê? O fomento, né? Então, sempre olhando essa questão da literatura não só para o grupo pequeno que é associado, claro que há sempre um privilégio, que se você está ali naquele grupo não tem como, né? Como também os adeptos, né? As pessoas que estão, os afins, por ali. Então, ele já existia. E a gente está procurando, né, fazer mais, trazer mais para esse selo. Agora em dezembro, 4 livros, né, lançados pelo selo. Foi fácil. É um bom número, 4 números. É um bom número. Foi fácil? Não foi fácil. E eu não sei se realmente isso vai funcionar. Porque, tipo assim, tem uma coisa que uma marca que a SPVA tem, você disse bem, né, a gente é bastante atuante. De repente tá aqui, tá ali, tá acolá. É uma inquietude, é uma efervescência, sempre. A gente procura, é uma marca nossa. E se depender de mim, né, enquanto presidente, por exemplo, eu sou do tipo de pessoa que, é como a Kaline falou ainda agora, né? Apareceu a oportunidade, não tem problema. Na minha cabeça é agarrar a oportunidade. Porque a SPVA está em feiras, está na FLIC, está em feira literária, estiveram em feira Zona Norte, estão na feira da UFRN. Como é que funciona isso, de tanta feira e tanta atuação? Você Adélia? disse bem, Cefas. A gente tenta, viver de literatura, viver de cultura, não paga boleto. Então, é uma forma de incentivar e tentar dar visibilidade ao próprio trabalho dos poetas. Porque se você está numa feira, diz o ditado, quem não sai de casa não engole sapo, né? Então, se você está numa feira, alguém vai passar. Alguém naquele momento pode nem comprar um livro, mas pode, eu gostei, vou comprar lá na frente. Eu vou pegar o contato, quero chamar para minha escola. E a partir daí, dessa escola, chama... Agora em novembro, a gente estava na feira, na FLIM, a feira de Natal. A gente foi, estava no stand, na verdade, da Flibeco, né, convidado por Gorete, e passou uma escola particular lá. Ela simplesmente adotou 4 livros, 3 da SPVA e 1 indicado por nós. Os 4, cada livro que ela comprou foi 70 livros, mais a média. Nossa. Então, assim, pleno final de ano. Exatamente. Né? Se nós não tivéssemos no lugar certo, na hora certa, naquela feira, não teríamos vendido. Então, na minha visão, essa coisa toda é uma questão de militância. Sim. Às vezes eu sinto falta desse sentimento por parte dos poetas. A gente faria bem mais. Uma feira literária, por exemplo, como que houve agora, Flicop, se nós tivéssemos entrado na história do cheque-livro, então, na minha cabeça, se todos nós divulgássemos, haveria uma venda maior. É uma coisa bastante significativa. Quando o poeta, o escritor está presente, é mais fácil de vender ou menos difícil do que ele totalmente ausente. Tem poetas, por exemplo, que não gostam. Mas não existe, porque o público gosta de ver, de estar ali, de fazer aquela selfie, até para ver que ele é vivo, não é morto, né? Aquela coisa. Exatamente. Então nós temos muitas frentes, né? O Saroterapia é uma parceria com Dr. Rubens, né, com a Sociedade dos Dentistas Escritores, Sociedade Brasileira dos Escritores, dos Dentistas Escritores. E acontece toda primeira quarta-feira do mês, com exceção que agora em janeiro vai ser na segunda quarta, a gente ainda vai publicar o card, né? E nós fazemos um sarau no segundo sábado por mês, lá no Parque das Dunas. Isso. E nós estamos sempre assim, ajudando, incentivando na questão do lançamento. Só para quem está acompanhando, o Sarau Terapia é no Espaço Avalon, tá. lá na Taverna Pub, não é isso?
Lá em Ponta Negra, né? Uma rua antes daquela rua do cemitério lá. Taverna Puma, exatamente. Pertinho da antiga Rua do Salsa. Exatamente lá. Toda primeira quarta-feira do mês, Quarta-feira do menos janeiro. É um ambiente muito gostoso, assim, muito poético, muito bom. E é só aí que vocês vão comprovar. Quem vai uma vez, geralmente quer voltar. Sim, eu acredito. Adélia, vamos começar com as reflexões e perguntas mais, aproveitar que a gente está bebendo e tá só a gente aqui. Eu já ouvi de escritores, de poetas, que a classe de quem escreve não é muito unida, entendeu? E você acabou de falar que nem todo poeta vai... Você considera isso? Os poetas, os escritores do Rio Grande do Norte são unidos? Eu posso lhe responder pelo que eu observo, não só os escritores, mas eu vejo muito isso na cultura de uma maneira geral. Eu acho que quanto mais unido, melhor é ou menos difícil. E, infelizmente, tanto no meio dos escritores, como também em outros meios que eu vejo, existe muito a questão do palco. Eu sou o máximo. Às vezes, não, por exemplo, não ajuda ou não olha para aquele que está chegando, para aquele que ainda não sabe, como é que eu posso colaborar. Agora também tem um detalhe, é preciso que o outro queira também, sim, né? É verdade. É preciso. Mas existe muito disso. Por exemplo, tem poetas que vendem litros. E aí tá ali um outro que não vende nada. Eu vi muito isso na feira do livro, que tem o cheque livre do Estado. E aí aquele poeta muitas vezes só fica, aqui meu livro, e não olha só, aqui é o meu livro, assim, mas tem esse outro aqui, tá começando agora, mas escreve muito bem. Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de deixar os poetas bem, de vender. Inclusive na feira que a gente botou o stand, e quando terminou a feira, aí começaram a me dizer, tá bom de você parar de ser professora, vai vender carro, que você vai vender muito. Obrigado. Adélia, e haja pergunta aqui, vamos lá. Pedro Pereira. A arte alimenta o mundo, Adélia alimenta de arte, Natal e todo o país. Adélia é uma amiga querida e poetisa absolutamente genial. Valeu! Eita, valeu. Pedro Pereira. Aí Pedro continuou aqui com outro comentário. Adélia não é Prado, mas é muito importante para nossa cultura. Epa, que agora eu sou Prado. Adélia Prado. Além de ser Prado, é Campinas. E Kalina Paiva, outro comentário de Kalina. Tem até bordão. É a SPVA por todo lado. Nós temos. Tem esse bordão? Tem alguns bordões. Esse, né? É SPVA por todo lado. O outro é SPVA, o melhor da literatura potiguar. Quem quiser que ache o Wix se lixe, fica estribufando. Mas eu uso sim. Certíssima. Lógico. Tem uma pergunta Profetizo. aqui. Tem uma pergunta aqui, mas deixa eu fazer um comentário de Pedro Pereira aqui, novamente. Pedro está acompanhando aqui. Parabéns, amigo Cefas Carvalho, por sua sabedoria de convidar artistas que fazem do pensamento uma arma de resistência e da palavra campo de batalha. Valeu, Pedro. Seu comentário já foi uma poesia, inclusive, e você é resistência, tá bom? Beijão, Pedro, para você e Alda. Continua acompanhando aqui. E uma pergunta aqui de Natália Chagas, nossa produtora, também escritora. Adélia, sendo escritora, o que mais te inspira? Pessoas, ações, o quê? Eu acho que são as histórias. Pessoas, o cotidiano, você observar. Mas é como eu lhe disse, eu gosto muito do desafio. Por exemplo, há pouco tempo eu fui convidada por Kalina, eu assim, nem dei tanta importância, porque eu sou meio cismada com cursos, com uma coisa assim, aligeradas. E eu estava bem ocupada, ela mandou o link, eu entrei. Quando eu entrei, eu me maravilhei, que foi com a poesia, a literatura insólita. Aí tinha questões de terror e tudo. E aí, quando eu participei, aí eu terminei fazendo acho que é microconto, enfim. Eu acho que ficou legal. Eu acho, né? Que bacana. Eu sou muito assim, por exemplo, o conto que eu fiz de Castro Alves,
o cordel, né, de Câmara Cascudo. Vamos falar mais sobre ele. Eu escrevi um texto agora, há pouco tempo, que foi publicado pelo Tribunal de Contas, a convite de Eugênio. Eu ainda quis indicar pessoas para escrever, senão eu quero você. E aí eu escrevi sobre a participação da mulher no cordel. Então eu gosto muito disso, assim, acho que eu sou uma pessoa que eu não gosto de me prender. Sim. Por exemplo, eu já penso em um outro cordel, mas eu estou de olho em algo com contos. Não é só poesia, né? Sobre contos você já me falou, e É. já me adiantou, vai vir coisa aí com contos, né? É, exatamente. Perfeito. Eu tenho mais perguntas aqui sobre a questão de criatividade, sobre a questão literária, mas vamos falar sobre lançamento. Saiu da gráfica faz pouco tempo, tá até cheirando a novo. Ainda tá do... Levou a tapinha ainda do médico, aqui há pouquinho. O seu primeiro livro, individual, solo, A Vida e Obra de Câmara Cascudo em Carroça Caída, uma contação de história na feira. Livro lindíssimo. A capa e a diagramação são bonitas. De quem é, Adélia? Capa e diagramação. Ah, é de Áglio. José Áglio foi quem José diagramou. Áglio. O nosso produtor. Adélia, esse livro então é o famoso cordel com que você ganhou prêmio, que anos e anos e anos depois se torna livro. É isso mesmo? Exatamente. Como é que foi o processo de isso virar livro? Então, esse livro, eu escrevi há 36 anos. Nossa. E na época eu ganhei o prêmio, né? Me foi prometido que seria publicado pelo projeto Chico Traíra. Que era da Fundação Zé Augusto? Né? Ainda existe. Ele retomou, teve um tempão parado. Isso, eu fiquei na cabeça que... E na época eu não sabia nada, enfim, porque cheia de perna, né? Uma menina de ensino médio, que andava a pé, para poder conseguir de uma escola para outra, enfim, as limitações. Que digitou através de uma colega que foi no trabalho dela, que tinha um computador. Nossa. Então, eu tinha uma versão impressa, né? E quando disseram que ia publicar, eu pedi para imprimir novamente no trabalho da moça e levei. E na época o presidente era Iaperi, né? E ele passou a bola para Deífilo. Então assim, eu tive uma via sacra, foram várias idas. E muitas vezes tendo que andar um pouquinho mais a pé. Enfim, para poder levar esse cordel lá para a Fundação José Augusto. Um processo... Então, assim, foram muitas idas e de repente, um certo dia, eu fui, me disseram que o cordel tinha sumido, o original. Então, assim, eu fiquei tão decepcionada com aquilo, porque talvez não fosse importante para ninguém, mas para mim era importante. Ou então eu não tivesse dito que iria passar por isso, exatamente. entendeu? Porque, tipo assim, criou uma esperança, uma expectativa, né? E não rolou. E aí eu não lembro bem. Então, isso eu passei por várias coisas na minha vida que foi mais ou menos assim, nesse modelo. E eu tinha um monte de coisas que eu dizia assim, que isso aqui é para publicar. Eu tinha umas pastinhas, eu tinha uma mania do saquinho plástico que eu guardava. E aí, numa das minhas crises com a literatura, para você ter ideia, eu peguei e rasguei. Nossa, Adélia, foi... Rasguei outras coisas que eu achava que um dia eu ia publicar. Eu rasguei, simplesmente, uma crise grande, quebrei minha coleção de Pink Floyd. Entendeu? Adélia, tá ligado? Não. Você não fez isso. E aí o que aconteceu depois? Passou-se e eu nunca me lembrei disso. Agora já na SPVA, antes da pandemia, foi antes da pandemia que isso aconteceu, eu comecei a me lembrar. Um dia, indo dormir, acontece uma coisa muito engraçada comigo. Na hora de dormir, para poder escrever, acho que é porque o tempo que eu tenho, né, assim, mas... E quando eu estou dirigindo, rapaz, eu perco tanta poemas quando eu estou dirigindo. Que isso? Eu estou dirigindo e Você dirigindo e minha mente fica ali, é incrível, mas geralmente eu perco porque eu não paro o carro. Poeta em trânsito. Em trânsito.
Em transe. Transitor. Transitor. Ai, criamos um poema modernista. Concreto. Brincadeira, Ao sabe? vivo e a cores. É. E aí o que aconteceu, Cefas? Aí eu comecei a lembrar. Quando eu comecei a lembrar, eu disse, cara, onde será que está aquele conto? Eu procurei, revirei minha casa toda. E eu não tinha mais. Aí eu fui para as pessoas que participaram da banca. Uma delas eu viajei, foi quem eu convidei para fazer o prefácio do livro. E ela não tinha. Aí tentei falar com o Pailhano, lógico que não tinha, né? E aí, nessa minha saga, eu um dia tomei coragem, porque eu não conhecia Daliana, assim, de proximidade, de Daliana Cascudo. Daliana Cascudo. Neta de Câmara Cascudo. Aí pelo Face, um dia eu peguei e conversei com ela. Aí contei essa história, disse, olha, eu tô procurando, foi assim, assada. Ela, foi mesmo, que legal, ela me deu atenção e tudo. E aí, se eu encontrar, eu lhe digo. Pronto, aí não encontrei. Aí fiquei triste, passou essa pandemia, passou tudo, né? Esse período. Quando foi um dia, eu já estava conformada, triste, mas conformada. Fazer o quê, né? Aí quando foi um dia, eu fui mexer nos documentos que não tinha nada a ver. Acho que foi antes da pandemia isso. Eu disse que tinha sido depois, mas foi antes. Encontrei o original, escrito à mão, grafite, todo cheio de contagem, as sílabas, porque o concurso ele dizia que tinha que ter tantos toques, a métrica, não, tantos toques, porque não exigia que fosse poema, não. Eu que inventei de ser poema, né? Aí, mas tinha uma limitação de toques. De toques, exatamente, de letra. E aí eu encontrei, inclusive com o meu batonzinho, beijinho assim, cor de rosa. Aí no dia eu me lembro... Você encontrou onde? Agora vai no meio dos documentos que não tinha nada a ver. Em pasta, baú? Não, os documentos. Homem, só o que eu tenho é papel velho. Livro velho, enfim. Eu encontrei, eu só sei que eu encontrei e eu não estava procurando. E na hora eu não sabia se eu chorava, se eu pulava, se eu ria, eu fiz tudo junto. Foi muito emocionante, assim, pra mim. Que bacana, velho. Nossa. E aí eu fui digitar, né? Sim. Quando eu digitei, eu mostrei para algumas pessoas do cordel, não deram a mínima. A Adélia frustrada de novo. Aí eu também deixei, aí mostrei para minha irmã, eu disse a ela que queria publicar. Aí minha irmã fez os desenhos, aí fez umas ilustrações. Mas ela fez assim, sem achar que ia ser um livro, ela fez assim, de grafite mesmo, um papel, aí depois ela botou o nanquim. Era para ter sido uma coisa mais valorizada, assim, sabe? Mas eu gostei. Aí eu escaneei, mas eu não sei porquê, guardei e sumiu de novo. Ficou. Aí quando foi um dia desse eu lembrei, não, eu vou procurar e vou botar esse bicho pra fora, peraí. Aí peguei, fiz um curso aligerado de internet, na época da pandemia. Não era aligerado não, foi maravilhoso o curso, que foram 3 dias. Quando eu digo aligerado é devido ao tempo. Pronto, agora vai fugir o nome dele, com Mota. Peraí, deixa eu colar aqui o nome dele. Pode colar, enquanto você cola eu peço. Quem não cola, né, gente? Não consegue se dar bem na entrevista, né, minha gente? Pode colar. Djalma, perdão. Eu já ia dizer, faça de conta que o livro é seu. Tá. Com Djalma Mota, né? Que ele é lá de Currais Novos. Um curso maravilhoso. E aí, dali eu comecei a fazer assim algumas coisas, mas não... Até que um dia eu disse, Djalma, eu queria que você desse uma olhada no cordel ou não cordel que eu fiz. Aí eu mandei pra ele. Ele apontou o que achava que deveria apontar, mas chegou para a missão dela, só porque ele está escrito em quartetos, né? E aí o cordel tem aquela métrica, então por que você não faz, não completa? Não quero. Em sextetos ou septilhas. Não quero, eu quero fazer desse jeito. Porque esse livro corresponde a uma fase, a uma época da minha vida. Isso, exatamente. Eu sei que ele está bem escrito, teve correções, teve alguns ajustes, eu fiz os ajustes. E aí eu criei um outro personagem, que esse personagem sim, ele fala em sextilhas. Esse personagem sim, né? A hora? Agora tá dizendo que passou 1 hora? É. Eu jurava, mal tinha passado. Falou muito da minha educação ou falta dela, e aí tá aí. Não, mas vamos conversar mais, E aí o que aconteceu, Cefas? Eu criei um outro personagem, e esse personagem é quem faz a costura do presente com o passado. Pronto. Que ele escreve sextilha, que é um vendedor de cordéis. Que bacana. Aí para saber dos detalhes, só lendo adquirindo.
Que bacana. E o prefácio é de Francisca Freire da Costa. Francisca Freire da Costa, ela é ex-funcionária lá da Secretaria da Educação, uma mulher também escritora. As Orelhas. Geralda? Geralda Efigênia. Nossa, exatamente. grande Geralda. As ilustrações de Adélia Costa e Naíse Costa. E diagramação e capa de José Aglio. José Aglio. Aqui presente, que maravilha. A gente vai conversar mais, mas lançamento vai ser dia 30, é isso? Eu acho que eu já posso anunciar, né? Eu espero que sim. Você veio O para isso também. lançamento, todos convidados, tá, gente? Vai ser no dia 30 de dezembro, justamente na Casa de Câmara Cascudo, lá no Instituto. Vai ser o aniversário dele, né? Então vai ser lá. Acho que foi um presente para mim, porque foi algo que foi um sonho. Para você ter uma coisa, viu? Quando eu vivia lá no Instituto Histórico, e um dia o Enélio Petrovic me apresentou para ai meu Deus, Dorian Gray. E Dorian Gray disse assim, faça a boneca e traga para mim que eu faço a capa. Ou seja, teria a capa de Dorian Gray. Eu perdi, um dos maiores artistas porque plásticos da história do Rio Grande do Norte, que infelizmente já partiu. Nossa. Eu perdi, tá vendo aí, né, Dione? Eu perdi, sabe por quê? Simplesmente porque eu não tinha como digitar, como ir atrás. Exatamente. Enfim, mas mas não tem problema, viu? A capa é uma xilogravura feita por Adélia Costa. Eita! Ela se amostra depois que está sendo a lua de Eric. Ficou bonita a capa, velho. Foi bonita. Então vamos recapitular. Aqui ficou. Diagramação boa, José Aglio é craque mesmo. Vamos recapitular. Dia 30, no Instituto Câmara Cascudo. 10 horas da manhã. 10 da manhã? 10 horas da manhã, um café da manhã, gente, é um aniversário. 10 da manhã? Dê seus pulos e vá tomar café conosco, que é o melhor café do dia, da região e da noite e de toda a galáxia. Vai ter cuscuz? Vai ter cuscuz. Pronto, aí já... Você pode levar, se não tiver, não tem problema. Não, eu quero que tenha lá, né? Aglio só vai se tiver cuscuz. Aglio vai levar meia dúzia de qualquer ovos. comida, Aglio diz. Horroroso. Estamos com 1 hora e pouco de programa. Lula Belmont não olhou feio pra mim, então eu posso continuar. Quando o Lula olhar feio, eu começo a terminar. Adélia, deixa eu fazer pergunta diversa. Você, a SPVA, faz feiras, como a gente já falou, faz tudo. Aconteceu assim, histórias engraçadas, você possa contar? Um estande que desmonta, um vento que leva alguma coisa. Pode ser história que você não pode contar, mas pode contar. Aconteceu? Sempre deve acontecer, né? Tem uma. Oba, bora. Tem uma que me envolve, aí eu posso contar. O que aconteceu? Foi a última, foi a primeira Flick de Currais Novos. Eu acho que é Flick também que se escreve, não lembro. Feira de Currais Novos. Isso. Né? Eu fui, meus meninos já eram mais ou menos ainda pequenos, né? Eu fui um dia, eu já estava na Fundação José Augusto. Eles conseguiram um transporte, a Fundação conseguiu junto com a Fundac um transporte para levar os poetas. E aí eu fui no primeiro dia, a gente estava com o stand lá, passei o dia inteiro. No outro dia, vim para casa, tinha que vir porque tinha meus meninos. E a Luísio, né, pediu para eu ir no outro dia, para ajudar, trazer os poetas, fazer a linha, né? Aí eu voltei, se eu não vou, não tenho como ir, não. Eu só vou se eu conseguir levar meus meninos e o cachorro. Você levou um cachorro para Currais Novos? Escuta. Aí ele disse, tudo bem. Levei Gepeto. Gepeto é um cachorro cultural, Cefas, não é um cachorro qualquer. Tanto que o nome dele é Gepeto. Resultado, lá foi Tarcísio Gugel, o tempo todo sentado na primeira. Depois ele voltou na maior simpatia, mas ele foi daqui pra lá bem sério, na dele. Salizete foi o último. Saudosa Salizete. Se divertiu demais. Gepeto o tempo inteiro no colo. E depois pra cima e pra baixo. Aí quando chegou em Currais Novos, eles têm uma tia lá, né? Gepeto passou e eles passaram o dia na casa da tia. E no final,
do evento elas vieram deixar e eles voltaram com a gente no ônibus. Que maravilha! Conta outra história dele. Deixa eu ver se tem alguma outra. Sempre tem. Eu não tô lembrando. Só se você for falando aí, eu vou puxando da memória. Flávia Arruda tem história sua no Festival Literário Gostoso. Você aprontou por lá. Não, Confere. Essa é proibida. Essa é proibida de contar. Essa não. Deve deixar por você. Essa é longa. Até a importância desses festivais literários. Por exemplo, a SPVA participou do Festival Literário Gostoso, nos encontramos lá, já 2 vezes, em 2 ocasiões. Sempre está presente na Flic, sempre está presente no UFRN. Você falou que realmente tem esse contato, mas é muito importante para fomentar novos leitores, né? Fala um pouquinho sobre isso. Por exemplo, aquela primeira Filho Gostoso, teve tanto estudante, tanto jovem. Como é que é isso de fomentar a leitura, de criar? Até porque se a gente não criar novos leitores, não vai ter quem leia a gente, né, Adélia? Então, fala um pouquinho sobre isso. Pois é, daí também a importância entrar aí nesse meio, né, os clubes de leitura. Sim. Que a SPVA até hoje não tem, assim, propriamente um clube de leitura, mas nós temos o projeto Poetas na Escola. E nós vamos até a escola, né? E a importância da gente estar nos festivais, não só nos festivais, mas nos eventos de uma maneira geral, né? Que a gente também participa aqui da Flibeco, né? 2 anos a gente participou seguidos. Quem não é visto não é lembrado. Isso, já disse o ditado. Exatamente. Né? Então a maneira de você criar a empatia, né? De você criar um elo com o seu leitor. Criar e formar também novos leitores, né? Então é super necessário. É algo que... Eu acho que um festival que não tem, ou uma feira que não tenha escritores e livros, porque o livro sozinho está aqui. É só um objeto. Exatamente. O livro aberto, aí já é outra história. São várias viagens. Mas aí tem que ter alguém para abrir o livro. Exatamente. Tem que ter alguém para abrir. Quando a gente deixa muito só na mão do professor... Então, assim, o papel da escola tem seus papéis definidos, que não é só o literário. Também do conhecimento científico e tudo. É diferente a relação de quando o escritor vai, quando um festival é realmente literário. Há algumas diferenças, umas nuances que são, assim, gritantes. É verdade. Entendeu? O contato, a maneira de mediar... A maneira de ver a literatura, de pegar no livro, de fazer uma performance, de recitar, de conversar. Além de que os alunos, né, os leitores, eles gostam de conhecer, ver, sentir. Aquele escritor existe, tem pele, carne e osso, cheira, fede, enfim, é isso. Perfeito. Aliás, sobre livro, a gente falou de livro, por exemplo, eu concordo com você, o livro é um produto. O livro em si é um produto. O livro só é alguma coisa se existe um leitor do outro lado. Senão é só um livro, é só um papel com alguma coisa escrita. Contudo, para além das feiras literárias e para além dos festivais e do próprio contato direto com o autor, historicamente as livrarias é onde se vai. Só que cada vez menos as pessoas vão a livrarias, e Natal tem cada vez menos livrarias. A gente vai citar aqui com orgulho a Cooperativa Cultural do Campus e a Livraria Manimbu, do nosso querido Aloísio Azevedo. Mas tirando essas duas, as outras livrarias são de shopping que cobram preços caríssimos, como as pessoas reclamam, na consignação, e às vezes não oferecem espaço. Eu pergunto, Adélia, falta livraria em Natal para poder mostrar mais livros, para poder ter mais encontros culturais? Falta incentivo para esse setor. Incentivos mesmo, incentivos. Não sei como, nem sei qual, mas falta. Nós temos ainda uma elite, né, que é interessante. Quem quer ler e quem quer ter livro não tem o dinheiro. E quem tem o dinheiro, muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu não tenho como comprovar, mas é isso, não reserva essa grana ou não aplica nisso. Existem alguns setores que são clássicos que terminam aplicando, investindo, o que eu digo que é um investimento, sim, na cultura, na literatura. Existe. Para você ter ideia, por exemplo, vou citar uma coisa que não está bem dentro disso, mas que está. O Tribunal de Contas lançou uma revista agora que é um livro.
maravilhoso, todo dentro do cordel. Então, assim, no dia até lá, né, que eu me deram a vez para falar o lugar de fala, e eu falei, que bom a gente ver que as pessoas aqui que são das contas, mas que estão realmente também preocupados com essa outra parte e dando conta. É uma abertura. E o próprio Eugênio falou, Adélia, é uma luta. Agora, vamos fazer a leitura. Eu acho que é presidente o nome, eu não sei o cargo máximo, se eu não me engano é presidente. Ele é cordelista. Então o olhar se amplia. Isso. É muito diferente quando é uma pessoa que não sabe nem o que é um livro, que nunca nem leu, que nunca, sabe? Só fez mesmo a questão acadêmica para ganhar dinheiro. Mas não a questão da fruição. Então se torna mais difícil. Uma outra coisa, por exemplo, os sebos. Sim, bem lembrado. Tantos sebos. As livrarias ainda têm a oportunidade de, por exemplo, fazer uma venda. Porque os livros são novos. Sim. No cheque livro, por Isso, exemplo. cheque Mas livro. e os sebos? É. Muitas vezes não. Eles são símbolos de resgate, de cultural mesmo. Sim. Eles têm documentos, livros raros, Sim. que às vezes a gente não encontra em canto nenhum e está lá. Entendeu? Do mesmo jeito aí a gente vê o cordel, vê os quadrinhos, né? Que falta essa abertura e esse olhar, que também são literatura. E eu acho que é por aí, entendeu? Eu acho que deveria existir algo de incentivo maior. Apesar que a gente tem a Djalma Maranhão, a Câmara Cascudo, se a gente não tivesse. Seria pior. O que é que essa elite, o que essas grandes indústrias, empresas, será que se envolveriam? Seria pior. Exatamente. E tem comentário aqui. Pedro Pereira. Adélia, você é um ser humano necessário para o universo do verso. Que bacana. Como diz Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida só não basta. Frase maravilhosa, valeu, Pedrinho. Anchela Monte. Anchela. Grande Anchela. Chegando agora, mas verei já na íntegra depois. Valeu, Anchela. Adélia, você é poderosa. Parabéns pelo livro, prestes a estar em nossas mãos. E a mesma Anchela já disse aqui, dia 30 difícil. Adélia, já pense no segundo lançamento. Boa dica. Eu irei dia 30, apesar de ser 10 da manhã. Se tiver cuscuz e café bastante forte, eu vou. Mas dia 30 muita gente está viajando, né, Adélia? Vai ter um segundo lançamento? Não me preocupo com isso, Cefas. Sabe por que eu não me preocupo com isso? Vai quem é para estar. Eu nunca me preocupei. Quando eu faço um evento, eu me preocupo em convidar, em chamar, espalhar. Na hora do evento, eu literalmente relaxo e gozo. Porque vai estar ali exatamente quem Deus permitiu que estivesse. Nossa. E como eu acredito que há um propósito, e cada momento é um momento, eu prefiro acreditar que vai dar meio mundo de gente. Que vai ter tanta gente que vai ter calor e não vai ter onde vai faltar espaço. Que bacana. Não. Aí na hora, se tiver bem, se não tiver, isso eu já aprendi a fazer desde a época dos saraus. Olha, eu fiz um aniversário da minha filha, Rebeca, de 3 anos. Rebeca não teve aniversário de 1 ano. Quando foi nos 3 anos, a criatura que pirou o cabeção, e aí fez o aniversário dela, o aniversário das princesas, eram princesas bíblicas. E aí eu comecei, criei um evento, diga o nome de uma princesa bíblica, e cada um que ia dizendo. Ela já é Rebeca, né? Precisava nem criar. Aí foi brincando, a princesa que já é Rebeca. E eu chamava, o convite foi feito pela rede. Minha vizinha, Adélia, comida não vai dar não, Adélia vai falar, não vai faltar. Eu coroei todo mundo lá, os homens e as mulheres. Eu comprei coroa de carnaval e coroei, todos eram príncipe e princesa. Nossa. Eu comprei e não faltou uma coroa sequer, todo mundo saiu de coroa. Eu vou me preocupar? Vou não, sabe por quê? Porque eu acredito no Deus, que Ele é supremo e ele guia a gente, que a gente nem sabe às vezes, mas faz, e deu certo no fim. Você é danado demais. Vamos lá, Lucianeida. Adélia, você tem ótimas ideias. E tem mesmo. Cala a boca, Cefas. Adélia, a gente tá terminando aqui. Como o Lula não me olhou feio, Lula vai passar aqui. Se ele me olhar feio, eu termino a entrevista. Se ele não olhar... Não olhou feio, então tá tranquilo. Adélia, fazer a mesma pergunta para você
que eu fiz para Flávia Arruda, que fiz para Carmen Vasconcelos, para Iracema Macedo e para Kalina Paiva. Existe machismo no mundo da literatura potiguar? Vamos lá. Uma marca que eu percebi e pesquisei, eu fiz um questionário para algumas cordelistas e pela fala delas, existe. Existe quando a gente vai para uma feira, pronto, essa feira do sebo agora. Sim. Eu observei os estandes. Você pode ir andando de ponta a outra, tenha 1, 2, 3, 4 estandes. E o de Ananda, Minha filha que expõe, que estava sozinha, que mulher. expõe com o Anderson. Mas ela estava sozinha a maior parte do tempo, porque ele estava em outra, né? Tem uma menina de um outro sebo que agora eu esqueci do nome, né? A gente da SPVA que só tinha mulheres, Sim. acho que 2 dias foi que foram homens. E só. Eram, se eu não me engano, 14, 12 ou foi 14. E assim, a predominância de homens. Maioria de homens. De homens. A gente sabe que tem a questão da doméstica, né, da mulher. Então, a gente vê essa questão dessa abertura. Quando a gente vai, às vezes, em alguns festivais, os nomes maiores que chamam, quem? Homens. Hoje em dia, de um tempo para cá, com a nova política e tudo, de incentivo, aí sim, estão vindo assim, mulheres aparecendo mais, participando mais. Então, assim, continua sendo uma conquista. Sim. Uma conquista. É uma luta constante, né? Como dizem. Eu tenho amigas escritoras que dizem, é uma luta diária. É uma luta diária. É uma luta diária. Embora eu não goste, por exemplo, dessa história de fechar. Eu só vou ler mulheres. Sim. Não. A nossa literatura ela é uma história. Sim. De homens, mulheres e a nossa tradição, felizmente ou infelizmente, era de homens. E alguns livros, inclusive, foram escritos por mulheres, mas tinham o nome de homens lá. Sim. Mas eu não vou, por causa eu vou renegar, não vou ler mais nunca Monteiro Lobato. Não, eu, Adélia Costa, não penso dessa maneira. Faz parte da história. Eu concordando ou não. É isso que eu acho. Agora, o meu crivo do que é que eu gosto, do que é que eu preservo, do que é que eu procuro reproduzir, levar, incentivar, aí é uma outra história. Perfeito. Olha, fazer outra pergunta para você que também já fiz para outras escritoras mulheres aqui nessa mesa. Você algumas vezes aqui falou de algo que me remete àquela dupla jornada, ou até tripla jornada. Você é presidente da SPVA, trabalha na secretaria, tem atividades literárias, está lançando um livro e ao mesmo tempo é mãe de 2 filhos, cria 2 filhos e ainda cuida da sua mãe. Como é que é isso da mulher? Gepeto. E de Gepeto, o cachorrinho, bem lembrado. E como é que é isso? Como é que é isso? Como é que você vê isso da mulher escritora ter que lidar? Porque homens escritores realmente não têm isso. Eu concordo. Como é que é isso, particularmente seu e no geral da mulher? De criar filho, cuidar de mãe e ao mesmo tempo presidir SPVA e lançar livro, como esse aqui, e ir para a feira. Fala um pouquinho de como é isso tudo. Cefas, eu acho que eu jamais resistiria se eu tivesse só as atividades cotidianas e domésticas para fazer. A SPVA, a literatura, a participação em cultura é uma maneira, talvez, de eu extravasar, de eu me realizar, de eu me sentir bem e feliz. Eu acho que é por isso que eu faço com tanto gosto. Eu gosto de pessoas, eu gosto de conhecer gente. Não importa, rica, pobre, de rua. Outro dia desse eu parei para conversar com um morador de rua. Cada pessoa ela tem uma vivência e você ouvindo, aguçando os ouvidos, você vai aprender. Fácil não é. Agora eu digo, eu também jamais conseguiria fazer tudo isso se eu fosse sozinha. Eu tenho uma pessoa, né, que hoje cuida da minha mãe, né? Os meus meninos já estão maiores. Quando eu era menor, quando eles eram menores, eu confesso que foi muito difícil. Muitas vezes eu fiquei na minha casa, acho que durante os 3 anos, eu via os eventos e eu chorava. Minha lágrima descia e eu era trancada dentro de casa. Eu não tinha o que fazer. Quando meu menino completaram um pouquinho mais de idade, Ivan, Zé Martins e Aloísio,
sempre perguntava por mim, cadê você? Quando eu retorno, traga os meninos, eu ajudo. Muitas vezes eu levei os meninos lá para a Livraria Nobel, do tempo de Aloysio. Sim. E ele cuidava dos meninos, ficava lá, botava para contar história, entendeu? Então, assim, não dá para explicar. Mas preenche vazios, preenche e a gente consegue, vai conseguindo. Se é bem feito, mal feito, não sei, mas que a gente consegue e vai vivendo. Perfeito. O livro está bem feito. Vamos para as considerações finais. Vamos encerrar aqui. Contra a minha vontade, por mim eu ficava até 10 da noite. Aliás, 10 da noite a gente vai ficar conversando amanhã, que amanhã tem uma festa privê de 40 anos de amizade com João Dantas e celebrar o aniversário de Carlos Eduardo Fernandes Amorim. Amanhã é dia da... Amanhã é festa. Amanhã é festa. O microfone não captou aqui. Eu acho que o grafite que vai estar lá na festa lá do cinto vai querer dar uma volta para lá na festa. Se o grafite for lá para a festa da gente, vai se divertir. Vai. Júnior Grafite, vai se divertir. Leva o pessoal para lá. Inclusive o João Marcelo sabe dançar todas as coreografias do grafite. E do menudo. E do menudo. Menudo tá já na setlist, você se prepare. Não se reprima, João Dantas. Vamos para as considerações finais. Presente, tudo. Vamos falar, a SPVA lançou 2 livros recentemente. O livro Alto de Natal, de Alexandro Alves, que o lançamento foi aqui no Bardalos, e o livro de nossa produtora, adjunta da minha imaginação, de Natália Chagas. Está aí o livro para gente mostrar? Pronto. O livro está aqui. Bacana, SPVA aqui, livro bacana aqui também. Quem quiser adquirir, é só falar com a Natália Chagas. E quem quiser adquirir o de Alexandro... Alexandro, aliás, disse que estaria aqui, publicamente, inclusive. Cadê você, Alexandro? Ele falou. Foi mesmo, ele falou pra mim também. Mas ele falou, foi. Ele botou no Instagram, no Conversa Botequim. Cadê você, Alexandro? Me aguarde, viu, Alexandro? A gente botaria aqui seu livro aqui. Então aqui, os livros estão aqui, SPVA, firme e forte. Esse também é SPVA. Então... vários livros da SPVA. Temos um prestes a sair, que é o de Rita. De Rita Catita. Rita Catita, Rita Cruz. Maravilhoso. Já entrevistei, gosto muito dela. Sobre, dentro da poética cigana. Muito bonito. Tá muito bonito. Valeu, Rita. Opa. Beijo, Rita. E um presente aqui da Cachaçaria Amorim para você. Uma cachaça que até simboliza a sua trajetória. Ixi, Maria. Eu falando em símbolos e o livro cai. Aí não... Uma cachaça Triunfo para você. Muito bem. Cachaçaria Amorim. Você pode beber hoje em casa para comemorar. Você pode levar para casa de Flávia e João para bebermos coletivamente. Estou inscrita. Olha aí, Flávia. Vocês viram aí, para bebermos. Você não bebe, não? Ele disse assim, para bebermos. Ou seja, ele já está incluso. Gente, muito bonita, linda, linda, linda. Essa arte, parece uma xilogravura, né, inclusive. Perfeito. Eu disse para beber porque você é cristã e Cristo repartiu pão e vinho. Exatamente. Como diz a minha filha, hoje eu tô afiada. Adélia Costa, agradecer você pela entrevista. Admiro muito você, obrigado por ter vindo para cá, a conversa foi maravilhosa e muita gente vai assistir depois, porque foi muito bom o papo. Muito obrigada, Cefas. Assim, eu não imaginei que algum dia eu estaria sentada aqui. Eu gostava muito de estar ali, observando, eu gosto de acompanhar, conhecer, ouvir. Mas hoje estou aqui, né? Estou aqui. Então, gostaria de agradecer a você, a equipe, né, Agro, agradecer a Natália e a você que está aí, da SPVA ou não. Muito obrigada também, né, por assistir, por curtir, por comentar e pode compartilhar, porque eu gosto. Sou dessas. Por falar em compartilhar, daqui a pouco e amanhã, sábado, o link estará de quem faz parte da lista de transmissão do programa. Ou seja, vai só clicar e assistir. E também está no Facebook Cefas Carvalho. Vai lá no Facebook Cefas Carvalho, que é aberto, sem burocracia. Vai lá e assiste essa entrevista maravilhosa. Agradecer a todo mundo, novamente a equipe maravilhosa, José Agro na filmagem e produção, Natália Chagas nas mídias sociais e assistência de produção. Agradecer a Lula Belmont pelo carinho todo e parceria aqui com Bardalos.
Estamos chegando na reta final do ano, o programa vai acabar, vai ter um leve recesso e volta em janeiro com força total e novidades. Agradecer a todo mundo que está aqui. João Dantas já preparou sua coreografia de Menudo. Ele vai dançar Não Se Reprima e Indianápolis, como sempre. Marcos Campos, poeta aqui. Flávia Arruda, poeta e professora. Fernandinho fugiu, mas está por aqui. Todo Valéria passou aqui. Enfim, muita gente bacana. Todos e todas, grande abraço e até o próximo Conversa de Botequim.